As pessoas amam uma história de superação, mas talvez os nossos filhos não tenham história de superação. Talvez ele tenha história de sucesso do dia que ele nasceu até o dia de Jesus buscar ele. E isso não é feio. Temos que ser despidos de um preconceito estabelecido que mede as pessoas. Ah, se teve superação, gosto dessa história. Se é boyzinho a vida inteira. Você nunca teve preconceito com filho de médico que não tem que estudar no Paraguai? Nunca? Vamos lá alguém, gente, hora de confessar os nossos pecados. Eu tive altos preconceitos e o maior deles é que eu não gosto de pastores. Daí eu sou pastor. E a minha vida é ser amigo de pastores. Mas escuta uma coisa, se você partir do início da sua caminhada pensando no sucesso e do que você vai alcançar, pode ser que você perca a base, o caráter e o fundamento. Faz um detox na sua mente agora de preconceito. Nem pense no sucesso que você vai alcançar, muito menos no sucesso que outras pessoas têm e que nos causam inveja. Só pensa, por que será que Deus me fez nascer? Por que dos 680 milhões de espermatozoides eu que venci? Ah, Leandro, mas eu nasci de um adultério. Não interessa do portal que você veio. Porque a Bíblia não diz que é assim que nasce. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade de homens, mas nasceram da vontade de Deus. É isso que está na Bíblia, João 1,12. Então não me interessa se você foi mimado ou se você foi oprimido. O reino de Deus não é para plebeus. Ele é rei dos reis, tem um reino. Quem serão os seus súditos? As vítimas, os protagonistas. Então por isso que eu não invejo um médico. Porque eu não nasci para ser um. Então olha só, Lucas, ele escreveu 2 best-sellers. E esses 2 best-sellers é o número 1 do planeta, de toda a existência, e jamais será batido. Às vezes a gente se apega na profissão dele. A profissão você escolhe, a vocação é revelada, mas o chamado é universal. O que é chamado, Leandro? Adão e Eva fogem do Senhor porque Adão e Eva pecaram. O Senhor chega no Éden e diz: Adão, Eva os chamou. É aqui que nasce a palavra chamado. O que é chamado? Eu tenho um chamado para pastor, eu tenho um chamado para missionário, eu tenho um chamado para apóstolo, eu tenho um chamado para medicina. O chamado é universal. Somos chamados para estar na videira verdadeira com Jesus. E ninguém pode dar fruto sem que esteja nele. Agora ele é tão bom e não nos obriga a isso, que ninguém nasce filho. Você nasce criatura com uma oportunidade de se tornar Pro Max. E ao mesmo tempo ele deixa você escolher com quem você quer se casar. É mesmo, Leandro, pode escolher. Paulo disse, a mulher viúva, ela está ligada ao marido, morrendo ele, ela está livre para escolher com quem quer se casar. Então escolha orando, ora escolhendo. E escolha bonito, porque se desviar vai ser um endemoniado horroroso. Fica a dica, principalmente para mulheres, não há movimento no planeta de pessoas que casam com pessoas que não são tão bonitas como as mulheres cristãs. Elas escolhem ungidos. Escolham bonitos, ungidos, gente. Agora nós homens dizemos nesse momento aleluia, diga comigo, aleluia. Graças a Deus elas são mais espirituais que a gente. Mas pensa uma coisa,
Eu tenho um chamado, escolho uma profissão, escolho com quem eu quero me casar. Mas na minha intimidade de chamado, desenvolvendo o meu sacerdócio, vivendo o meu quartinho, Mateus 6, versículo 6. Quando orar, entre no seu quarto, feche a porta, busque Deus em secreto. Esse Deus que te vê em secreto te recompensará. Aí ótimos teólogos falam, essa recompensa é na eternidade. Gente, eu odeio essa teologia aí. Uma teologia de uns caras que vão ganhando cada vez mais dinheiro, nos ensinando e dizendo para a gente que a gente não é nada. Se você escuta uma teologia que diz que você não é nada, você não deve ter escutado a história de Paulo, nem a de Josué, nem a de Tito, nem a de Timóteo, nem a de Áquila, nem a de Priscila. Todo mundo tem uma manifestação de vocação singular chamado metron, uma medida repartida de Jesus que só você poderá viver e manifestá-la aqui na terra como é no céu. Eu repreendo essa teologia e resisto na face. Todo cara que às vezes, Leandro, mas você tem um chamado para todo mundo, hein? E fala, e você? Que só você que ensina, só você que vende o livro e o curso, e o resto é a massa. Parece político, pilantra. Se nós pastores não fizermos as pessoas sonhar e entender o propósito pela qual elas nasceram, para de pastorear. Para de pastorear, o Senhor é um Deus que tem propósito revelado. Ele diz para vários homens, te escolhi ainda no ventre da sua mãe, te vi debaixo da figueira, eu te livrei quando você ainda era um bebê. São palavras específicas de Deus para pessoas, mas elas não são autocumpríveis. A palavra para a igreja e para Israel é autocumprível, mas a palavra de Deus para você depende de você. Você precisa andar pela fé. Vamos lá, alguém, gente, você ainda está feliz? Então repete comigo, eu sou chamado, escolho com quem eu caso, escolho minha profissão, e na intimidade com Jesus, eu desenvolvo minha vocação. Então vem aquela palavra que diz assim, aquele que deixa teu pai, tua mãe, aquele que deixa tudo para me honrar, será recompensado agora e no porvir. E agora, teologia? É só no porvir? Não, no porvir vai ser tudo. Mas agora o que você plantou, você vai colher. O que você está plantando? Plantando os melhores anos da sua juventude, não só estudando para ser um grande médico, mas está diante daquele que vive e vê, prostrado em adoração, sendo fiel no pouco, e Ele ainda vai te colocar sobre o muito, em nome do Senhor Jesus. Mas olha como é que Lucas começa, pega essa chave que vai mudar muito a sua vida. Lucas 1, verso 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei, repete comigo, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Guarda esse nome, Teófilo. Guarda esse outro nome, Leandro Barreto. Se eu chegar lá na sua emergência, lembra desse nome. Você tem noção que eu estou ligando você a mim? Porque eu não sou bobo, que vocês vão salvar as pessoas, vocês vão trazê-las de volta à vida, amém? Mas Lucas ele não escreveu o evangelho de Lucas, ele escreveu uma carta para o amigo Teófilo. Ele não escreveu Atos dos Apóstolos, ele discipulou o amigo Teófilo. Ministério não começa desejando as nações. Ministério começa desejando um coração para salvar. Vamos lá, alguém, gente.
Uma Poema não nasceu para ser a maior igreja da cidade ou a igreja dos youtubers. A Poema nasceu ouvindo um grito: existe um povo em Taubaté, eles não conseguem congregar por causa da religião, eles querem Jesus, mas não querem ser evangélicos. Eles querem o evangelho, mas não querem trocar de roupa. Eles querem evangelho, mas não querem um dia. Eles querem evangelho, mas não querem uma linha teológica. Eles querem evangelho, mas não querem um pastor tão difícil de alcançar. Eles querem o que? Cristo, o Filho de Deus, Cristo Jesus, que não era católico, e não era evangélico, e não era espírita. Ele era o Filho de Deus. Ele tinha uma identidade. Não era o que ele estava fazendo que definia quem ele era, era porque ele era que definia o que ele estava fazendo. Excelentíssimo Timóteo, Teófilo, deixa eu gosto tanto de Timóteo que eu já estou mudando a pessoa. Deixa eu escrever os relatos. Eu falei com cada pessoa. Ei, Lucas não era só o doutor médico. Ele era doutor do grego koiné, uma das escritas mais extraordinárias do Novo Testamento. Alto nível de complexidade de entendimento. Ele não escrevia o grego básico. Era proficiente em grego ultra, pro max. Escritos extraordinários, ou seja, a sua pregação é para os gentios. Todo mundo que queria entender Jesus preferia muito mais ler Lucas do que João. João era para homens sobrenaturais. Esse cara, ele não escreveu um livro para a Bíblia. Imagina se houvesse uma disputa. Qual é a próxima igreja que vai ter o próximo podcast estouradaço? Qual é a próxima conferência que vai sacudir o Brasil? Está tudo começando errado. Começa você certo e não se importa com aquilo que está começando errado. Então ele perseguiu os fatos sobre Jesus para consolidar o discipulado de um homem. Gente, eu me tornei pastor depois de muitos anos, com uma conversão doida. E quando eu ganhei a autoridade de poder falar, eu respeitei todo o sistema religioso que eu estava inserido, sem confrontar. Eu amei, servi e respeitei. Um dia que eu virei pastor, eles me transformaram num pastor. O processo evolutivo da igreja me levou ao pastoreio. Agora eu podia escrever uma carta para um discípulo chamado Teófilo. Dia 15 de novembro de 2007, minha esposa, eu estava na 6ª restauração. Eu me separei 6 vezes da minha esposa e me casei 3 vezes com ela. Eu vivi na droga, na doideira, tirei ela da igreja das testemunhas de Jeová, ela que aparecia na porta da sua casa. Eu tirei ela da porta da sua casa e levei ela para bocas de drogas de todo o Brasil. Olha que benção, missionário do Satanás, era isso que eu era. Poderosamente usado pelo cão. E aí eu me converto, ela não queria, eu não. Se eu quisesse, eu casava com alguém da minha igreja, vou casar com um crentinho, aí eu me converti, ela ficou no mundo. Aí eu me formei em pós-graduação de julgo desigual. Sou doutor em julgo desigual, fiquei 7 anos orando para a conversão da minha esposa. Assim que meu casamento é restaurado, teve um domingo que não teve culto, minha mulher teve a péssima ideia, vamos fazer um culto aqui em casa para as pessoas? Esse culto tem 17 anos, já se tornou 15 igrejas, já está em 3 nações do mundo. Eu não sabia que Jesus queria fazer isso. Eu só queria amar 7 pessoas na sala da minha casa. Eu não comecei uma igreja com uma equipe de mídia. Eu não comecei uma igreja com uma banda. Eu comecei uma igreja sentando, chorando com os que choram, me alegrando com os que se alegram, ensinando a palavra de Deus para quem tinha fome, tendo paciência, instruindo, tornando eles discípulos de Jesus, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca ninguém soube se a gente era arminianista, calvinista, pré-tribulacionista. A única coisa que eles sabiam, nós éramos da 13ª tribo de Israel, a tribulação.
só chegava atribulado. Ninguém que era bem da cabeça aparecia. Aleluia, temos um irmão que me entende aqui. Mas presta atenção, eu vejo muita gente que nesse exato momento está travado, travadíssimo. Travado por fortalezas mentais, emocionais, religiosas, filosóficas, antropológicas, experiências negativas. Cara, você nunca parou para pensar nisso? Toda mulher que começa a defender demais o direito da mulher, ela sobe para um nível tão intenso, que de crenças limitantes ela vai para crenças militantes, e daqui a pouco ela não vira uma mulher pró-max, ela vira um homem. Não faz o menor sentido você lutar pelas mulheres e se tornar o inimigo em potencial delas. Então todo o entendimento que você tem destituído de Cristo tende a se tornar militância. Você não vai poder defender de forma exacerbada o que você pensa, o que você acha. Você vai poder ter uma profissão, e nem ela você vai defender o que você pensa, o que você acha. Existe toda a ciência e um código de ética a ser seguido e respeitado, assim como a palavra de Deus. Repete comigo, a palavra de Deus não é agradável, a palavra de Deus não é afrontadora, a palavra de Deus é a verdade. Já percebeu que muita gente está pregando só a mensagem agradável? E na outra esquina só afrontadora? Nenhuma das duas é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Nós vamos precisar de equilíbrio. Mas a primeira coisa que tem que sair de você hoje, talvez você não possa ver tudo que o Tiago está vendo, porque talvez ainda tenha uma trava sobre você. Talvez tenha uma força contrária, um downforce, dizendo você não é o que estão dizendo que você vai ser. Então somos pastores que liberam uma onda de palavras proféticas, teológicas, doutrinárias, dizendo que Deus vai fazer, mas o que volta na sua mente era o grito do seu pai, era o abandono da sua mãe. Eu fui rejeitado pela minha esposa há 10 anos. Quando eu escolhi ser feliz do meu jeito, ela se converteu. E quando Deus mandou eu voltar para casa com ela, eu falei, ah não Deus, eu vou ser enganado. 10 anos, até parece que mudou agora. O Espírito de Deus um dia falou para mim, está vendo essa moça que está no seu carro? Ela é a mulher do próximo. Você libera ela e volta para o seu casamento. Eu falei, não volto. Essa está sendo a minha milionésima separação, Deus, não faz isso comigo. Ele disse para mim, você vai ser um pregador nas nações da terra. Você sabe o que está escrito em Lucas 1:37? Porque para Deus nada é impossível. Pare de falar que eu não consigo restaurar casamento. Pare de dizer que eu não posso devolver amor para um coração que já teve. Para de criar impedimento, Leandro. Quem cria confusão não dá um jeito. E você não tem que fazer nenhum dos dois. Você só tem que crer, porque minha palavra sobre você é: vou restaurar sua casa, seu casamento, e vou enviar você para as nações da terra. O que é a palavra de Deus sobre a sua vida hoje? Fernanda Brum estava num ensaio, aquela cantora fantástica lá, estava num ensaio, era menininha. Ela estava num ensaio, pegou um táxi um dia e o taxista, ô mocinha, onde você estava? Estava no ensaio da igreja, amanhã eu vou cantar no louvor. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já fui em evangélico, e às vezes que a gente começa a cantar, ou abre uma célula, ou começa a pregar, vem uma retaliação. Menina, cuidado, isso é muito perigoso, isso pode atrapalhar a sua vida. Aí ela ficou assim, é verdade. Aí ela chegou para o pai dela e disse, papai, você acha melhor eu não louvar a Deus amanhã? Deixa eu dar um tempo do louvor, estou meio cansado. Fernanda, o que está acontecendo com você? Pai, o levante, né? As batalhas espirituais, a retaliação. O pai dela virou para ela e disse, Fernanda, de quem é essa voz?
Vem cá. De quem é a voz mais poderosa que fala dentro do seu coração agora? Que você vai viver algo extraordinário de Deus, ou que você não passa de uma farsa que disseram para você que você era? Qual é a voz que mais fala dentro de você? Quem está pregando para você não foi alguém que se capacitou para estar aqui, foi alguém que fugiu por muitos anos dessa posição. Eu não queria, eu não podia. Quem sou eu na fila do pão para ministrar universitários? Só que sabe o que Deus fez comigo? Eu sou professor, dono, fundador de uma escola chamada B-Rock School. Eu tenho 1000 alunos aprendendo comigo como governar a sua vida de forma extraordinária, em 7 áreas da sua vida, por princípios da palavra de Deus. Quando eu cheguei em Manaus, e um dos maiores doutores de Manaus falou para mim: sou seu aluno do B-Rock. Alguém disse: ele é o dono do entendimento do Estado. Falei: rapaz, por que você entrou na minha escola? Daí eu entendi por que ele é um PhD. Porque aquele que tem humildade de aprender vai ter cada vez mais autoridade de ensinar. Ele não tem vergonha de aprender com alguém que é menos do que ele. Mas eu tive que vencer um preconceito. Como eu seria pastor, gente? Olha o meu tamanho. Tiago tem tamanho de pastor. Ele abraça a igreja inteira e todo mundo é dele para baixo. Eu abraço, gente, o Rodrigão. Sabe o Rodrigão, ex-Big Brother? Rodrigão da Adriana Santana, ele é minha ovelha lá em Orlando. Rodrigão me abraça no final do culto: pastor, me dá um abraço. Eu entro dentro do diafragma do cara. Falo: Deus, ainda bem que eu vou ter a estatura do varão perfeito, segundo Apocalipse. Quando eu receber o corpo glorioso, filho, vou me livrar disso. Mas eu não tenho o tamanho de pastor. Eu não tenho o conteúdo adquirido de conhecimento que a maior parte das pessoas da minha igreja tem. E se eu começar a olhar para tudo isso, eu não vou mais pastorear, porque eu não sou nada. E quer que eu te diga a coisa que mais me impediu de viver os propósitos de Deus na minha vida? Complexo de inferioridade. Quem tem ou já teve, você sabe a maior habilidade que você tem? Você não sabe. A maior habilidade que você tem é de olhar para as pessoas e detectar o talento que elas têm. E você já se frustra instantaneamente quando você detecta. Meu Deus, é bonito demais, deixa eu sair de perto dele na foto. Cadê o mais feio? Nossa, meu Deus, aquele é boy, tem muito dinheiro, vamos sair de perto dele, senão vão pensar que a gente está querendo o dinheiro dele. Ai, aquele lá conhece muito, não fala nada perto dele que ele fica corrigindo a gente. Era assim que eu vivia. Droga, chegou mais 8 caras bonitos, cara de Deus. Tudo me fazia mal. Mas quando Jesus te cura disso, sabe o que te sobra? O poder de ver o dom de Deus na vida das pessoas. Só que agora você está seguro na identidade que Deus te deu, você está curado. Então agora eu não estou competindo com ninguém. Então eu tenho vários discípulos que eles não têm milhares, é milhões. Eu tenho centenas, e eles têm milhões, e eu não tenho o espírito de Saul. Muito pelo contrário, Jesus me disse: Leandro, vai e faça obras ainda maiores do que as minhas. Vamos lá, alguém, gente, talvez Deus fez de você uma pessoa que vai descobrir a cura do câncer, pelo amor de Deus. Será que isso não vale mais do que o dom de maravilhas? Gente, você ainda está feliz? Amém. Repete assim comigo: antes de eu dar errado, eu já tinha dado certo. Quando você for rico, você vai semear $100 mil na minha vida, por causa dessa chave que eu estou te dando agora. Você está me devendo a partir de agora. Porque te travava até hoje, e talvez você não sabia disso. Ah, Leandro, sabe o que aconteceu comigo quando eu era pequeno? Quando eu era pequeno, eu vi livros de enciclopédia de educação sexual. Dos 6 aos 11 anos eu li esses livros. A minha pureza foi embora junto com a leitura desses livros.
Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ficava pensando como seria o meu ato de sexualidade na minha lua de mel. Eu fui roubado de mim mesmo. Eu não sofri um abuso sexual, mas sofri um abuso mental sexual. Porque os meus pais guardaram uma enciclopédia sexual em cima do meu guarda-roupa e eu encontrei. Só que Satanás, ele oculta de você como as coisas começaram a desandar na sua vida. E eu achava que eu era um doido sexual. E eu nunca fui pegador, porque eu sempre fui temente. E quando eu não era temente, eu gostava mais de droga do que pegação. Mas uma verdade é que minha mente era diabólica, no sentido de duplo sentido. E eu me lembro que eu cheguei na igreja, um dia o pastor disse assim: talvez você viu algo quando você era pequeno, e isso te roubou de você para a vida toda. Eu fui sequestrado de mim mesmo, aos 6, 7 anos de idade. Comecei a usar droga aos 11. Comecei a beber aos 13. Quem tem menos de 28 anos aqui, ergue a mão. Eu posso ser pai de todos vocês, porque minha filha mais velha tem 28 anos. Eu sou avô de 2 netas. A minha vida começou toda errada muito cedo. Eu tinha tudo para dar tudo errado. Jamais eu tinha alguma coisa para ter uma boa história. Mas Jesus é aquele que transforma uma catástrofe num testemunho. Não tenha medo, não tenha vergonha, não crie impossível para o Deus do impossível, porque Ele está aqui hoje começando a transformar a base da sua vida, para que Ele possa colocar um grande empreendimento espiritual, natural, existencial sobre a sua vida. Inclusive, te dá um dos maiores níveis de autoridade na sua profissão, nessa nação ou nas nações, porque para Ele nada é impossível. Meu Deus do céu. Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Porque somos feitos por Deus. Essa palavra feitos é do grego poiema. É um conceito bíblico. Você nasce criatura, e não é nessa ordem, mas você precisa se tornar servo, filho e amigo. Quando essas 3 coisas forem maduras em você, você se torna um poema. Poiema. Bíblia lida no meu estilo de vida. Você vai ser um marido, Bíblia lida. Uma esposa, Bíblia lida. Uma família, Bíblia sendo lida. Um empresário, Bíblia sendo lida. Um médico, Bíblia sendo lida. Por quê? Porque o download diário de Deus está na oração que o Senhor nos ensinou. Seja feita a sua vontade aqui no Paraguai, como é no céu. Toda vez que você não conseguir, eu quero ser marido na terra como no céu, esposa na terra como no céu, eu quero ser um jovem na terra como no céu, universitário. Qual é o padrão do céu para mim, Deus? Que venha sobre nós o teu reino e a tua justiça. É um download diário. Vamos lá, alguém, gente? Quem está entendendo diz amém. Na Bíblia Mensagem, o mesmo versículo está assim: Ele criou cada um de nós por meio de Cristo, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem se realizar. Essa boa obra, ela foi realizada em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as boas obras que Ele planejou de antemão. Repete comigo: antemão. Então, antes de você nascer, Ele tinha preparado a obra para você fazer. O que isso significa, Leandro? Antes de você dar errado, você já tinha dado certo. Mas você anda por quê? Por aquilo que te fizeram? Ou por aquela voz que está falando algo novo sobre a sua vida, que na verdade é novo para você? Mas quando você ainda estava no ventre da sua mãe, essa voz já falava quem você era. Sabe todos os livramentos de morte que você já sofreu? Que voz que impediu? Qual era a voz que falava sobre você? Então pensa comigo.
Nós estamos numa geração que você vai falar que Deus é pai, mas a maioria não sabe o que é pai. Vai chegar uma hora que você vai explicar para alguém assim: já comeu rã? Eu, cara, não. Que gosto que tem? De frango. Daí ele vai falar: mas eu nunca comi frango. Ué, rapaz, mas quem é você? Vegano. Se ele é vegano, ele não comeu nenhum tipo de carne. E como é que você vai ensinar algo? Eu não estou falando nada contra os veganos, tá? Eu estou falando que um dia você vai falar: somos uma família para o pai. E o cara vai dizer: o que é família? Deus é o bom pai. O que é um pai? O Senhor é um bom pastor. Mas tem pastor que é bom? Você está entendendo, gente? O inimigo está querendo que a presente ordem venha desfazer coisas gloriosas, relativizando aquilo que é fundamental. Eu estou aqui lutando alguns minutos com você para te livrar dos drives que você instalou sozinho ou que alguém colocou em você. Leia isso comigo, Mateus 11, versículo 4, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Olha que bacana que ficou. Jesus respondeu: volte para João e diga o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga: cego vê. Repete comigo: cego vê. Coxo anda. Os leprosos são purificados. Surdo ouve. Mortos são ressuscitados. Pobres ficam ricos. Por que tem essa acepção de pobreza? Alguém me explica. Por que o antônimo cura todo mundo, chega na vez do pobre, ele continua pobre? Lembra daquele louvor? Onde o rico cada vez fica mais rico. E você não lembra, né? Porque você tem menos de 28 anos. Gente, pensa comigo. Pobreza é um estado de espírito que se não tiver transformação de entendimento, você muda para os Estados Unidos e continua pobre. Porque pobreza não é quanto dinheiro você tem, mas é o quanto de dinheiro você pensa. Quanto dinheiro você administra com a sua mente. Se você pode administrar num mindset, ele vai se materializar na sua mão. Ou seja, para romper qualquer nível de pobreza, receba a metanoia do Evangelho. Eu tenho uns discípulos médicos, os caras são sinistros, mano. Mas muito sinistros. Porque já teve dia que eu não orei para pregar. Mas os caras, toda vez que vai fazer uma daquelas operações bizarraças, tem um que me liga assim, fala: Lê, ora, porque aquilo que não foi revelado no raio-x, aquilo que não foi revelado no exame e tal, o Espírito de Deus vai me levar até lá. Eu derei baçai, a gente já começa a orar em língua, já fala: doutor, não vai cortar a pessoa errada aí. Calme, doutor. Não, mas eu piro. Cara, um médico que tem que desafiar toda a medicina por tantos anos, quase caminhando no ateísmo. Alguns se sentindo o próprio Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque na igreja esses dias só tinha 2 ministérios. O cara que prega, o cara que canta. Por isso que você viu tanta gente ruim pregando e pior ainda cantando. Porque para ser evangélico e não fizer nenhuma dessas coisas, você não tem chamado. Mas chegou um tempo, e esse tempo é hoje, em que as pessoas não estão recebendo mais a palavra de um pastor, mas quando elas estiverem diante de um médico, na beira da morte, ela vai conhecer um bom médico, e junto dele o médico dos médicos, e a sua vida terá destino na eternidade, em nome do Senhor Jesus. É esse que é você já entendeu? Agora, gente, deixa eu explicar uma outra coisa. Talvez você nunca soube por que você passou tanta luta. Gente, você concorda comigo que um demôniozinho mais fraco que for mata todo mundo que está aqui se não tiver um anjo para te proteger, sim ou não? Agora, a parte boa de estudar teologia: estude. Só a terça parte do céu caiu. Ou seja, se Jesus não entrar na treta, já tem 2 anjos para cada demônio. Então nós já vencemos. Mas a Bíblia ainda diz que vai ser assim, ó, com o sopro da sua boca. Então ele vai falar: anjo, fiquem de boas. Ele jogará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, irmãos, eu estudo escatologia. Escatologia é assim: começou o Armagedon,
acabou o Armagedon. Veio comigo, estamos juntos para toda a eternidade. É assim. E aí você vê uma treta para o resto da vida, dizendo como é que é o fim. O fim é que a gente vence com Jesus, amém? Esse é o fim. Você já fez um curso de teologia de 2 minutos assim? Arraste para cima e compra o meu curso de teologia. Gente, se tem alguma área da sua vida que você ainda é pobre, talvez não seja grana, talvez seja igual a minha. Eu era miserável nas minhas emoções. Um dia minha esposa, depois que o nosso casamento estava restaurado, ela falou assim: por que você foi embora com aquela moça? Eu falei: porque foi a única que quis. Vocês estão rindo, né, seus lazarentinhos? Dela, Lê, mas, poxa vida, logo ela. Eu falei: amor, não sendo um homem, eu já estava topando. Não importava se era tiazona, se era menininha, eu queria alguém para fazer uma cosquinha assim na minha costa só. Para falar: ai, Lê, te amo. Estava bem sucedido no ministério, estava bem sucedido com dinheiro, estava andando de carro bom, era um bom empresário. E quem eu era na minha área sentimental? Miserável. O evangelho é poder de Deus para preencher a sua miséria e tornar esse lugar em abundância, e Jesus ser suficiente para você, e você não precisar de dinheiro, de homem, de mulher, de conquista, porque você não foi chamado para essas coisas, você foi chamado para filho de Deus, obra-prima de Deus. Ele te chamou de antemão para fazer as boas obras em Cristo Jesus. Cara, quando você entende isso, você é livre. Aleluia, meu Deus do céu. Agora a Bíblia Mensagem tem um versículo tão pedrada de bom. Mateus 22, verso 14. Muitos são convidados, mas poucos participam. Cara, deu um sentido bonito, né? Lembra do muitos são chamados e poucos são escolhidos, que você nunca entendia? É Ele. Gente, tem uma festa acontecendo aqui. Você já parou para pensar no que Deus está fazendo no Paraguai? Você já parou para pensar que a música que o Brunão fez, você está vivendo e ele não? Esse dia eu liguei para o Brunão e falei: Brunão, eu odeio você. Porque a mãe do Brunão foi morar com ele uns dias. Daqui a pouco está vindo o pai. E o que ele cantou? Me despedi dos meus pais. Quando você encontrar o Brunão, fala assim para ele: o Lê falou que você não vive nem o que você canta. A gente vive o que você canta. Tem uma coisa que torna vocês pró-max, sem querer ser preconceituoso com quem está estudando medicina no Brasil. As 3 pessoas mais relevantes do reino de Deus, sabe quem é? A viúva, o órfão e o estrangeiro. Você está sentindo, não está? Eu sou estrangeiro, irmão. Eu moro há 4 anos nos Estados Unidos. Se eu pudesse, eu não morava lá não, eu morava perto dos meus pais. Afundei os meus barcos no cais, queimei as carroças, me despedi dos seus pais. Eu disse: Brunão, vai fazer essa música em outra igreja, porque foi eu que tive que viver o que você cantou, rapaz. Você está sentindo o que a viúva sente, está entendendo o que o órfão sente, mas deve ter gente aqui que é pró-max, né? Você também, além de tudo, é órfão. E a sua mãe é a viúva. Só falta você ser corintiano. Brincadeira. Irmãos, quanto mais dor você sente, mais sensível você está ao que Deus irá fazer. Quanto maior a obra que você nota, mais latente e vivo é o testemunho que você tem. Então pare de chorar.
pare de se lamentar, não perde tempo com isso. O Senhor Jesus tem uma coisa muito poderosa para fazer através da sua vida. Agora, a partir de hoje, você vai ter que fazer isso aqui. Agora começa a mudar o nível da pregação para a gente ir para outra. Judas capítulo único, versículo 6. Esse é um dos versículos, se Deus falasse, Lê, pode tirar só um versículo da Bíblia, era esse aqui que eu tirava, certeza. Sabe aqueles versículos que porque está na Bíblia atrapalha bastante sua vida? Esse é o que atrapalha a minha. Lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Ô gente, ideologia de angels, já ouviu falar? É uma tese teológica minha. Vamos supor que o anjo nasceu só para fazer isso aqui, ó. Santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Um dia um anjo falou para o outro, mano, não quero mais fazer isso. Você quer fazer o quê? Não, a partir de agora eu sou a Tinkerbell. Anjo, você vai aonde? Virei fada, mano, dá licença. Pegou? Você entendeu? Os anjos que não ficaram dentro dos limites da própria autoridade, mas foram fazer outra coisa. Sabe qual foi a briga de Caim e Abel? Por causa de culto. Um fez o culto que Deus amava, o outro fez culto que ele gostava. Deus gostou do culto que ele amava e não gostou do culto humanista que o outro fez. Ele ficou bravo e matou o outro. Até hoje a gente está matando o outro com teologia, só porque não é a nossa. Briga por causa de culto. Primeira briga do mundo existe até hoje. Mas a verdade é que Abel permaneceu no governo. Se você não quiser governar, você vai ser como os anjos. O que acontece com um marido que não quer mais ser marido? Ele vira demônio. O que acontece com um filho que fala, se lascar meu pai com a minha mão, eu não quero mais ser filho? Vira demônio. Por que tem tanto pastor demônio hoje, gente? Porque o cara não está pastoreando. Ele está fazendo outra coisa com as ovelhas, outra coisa com o púlpito, outra coisa com a palavra, outra coisa com o chamado. Então você, uma vez que conhece a verdade, não abandone sua posição de autoridade. Não abandone, seja um solteiro cheio do Espírito Santo, ou noivo cheio do Espírito Santo, ou casado cheio do Espírito Santo, ou pastor cheio do Espírito Santo, ou médico cheio do Espírito Santo, mas não abandone sua posição de autoridade. E pelo simples fato de você ficar na sua posição de autoridade, Deus vai fazer batalhas serem vencidas a seu favor, sem que você se mova. 318 de Abraão, 300 de Gideão, 12 de Jesus. Fala para o seu vizinho, você não pode abandonar sua posição de autoridade. E para eu encerrar essa sessão, Apocalipse 1:6. Pergunta para o seu vizinho, qual que é a minha posição de autoridade? A posição de autoridade de todo mundo, ela é dupla. Ele é rei e sacerdote. O sacerdócio é o seu relacionamento pessoal com Deus. E a sua parte no reino é como você toca o próximo. Vida com Deus, vida a partir de Deus. Orando para saber como é meu casamento, transformando a vida da minha esposa e dos meus filhos. Buscando a Deus onde que eu vou depois do Paraguai e transformando a sociedade onde quer que eu esteja. Vai ser sempre assim, lembra da cruz? Vocês foram chamados a quê? Médicos, pastores, reis e sacerdotes reais. Reis, Ele nos fez reis e sacerdócio real. Então aqui você já entendeu tudo. E antes de eu orar para você,
Eu não virei pastor, gente, para pregar essa mensagem. Eu vivi essa mensagem, por isso me tornei pastor. Eu era um cabeleireiro feliz, meus amigos. Vocês entravam tristes no meu salão, me davam uma grana. Eu deixava vocês mais bonitos, vocês indo embora. Leandro é muito legal. Essas mulheradas loiras assim, eu fazia umas 30 no sábado. Uma linha de montagem de loira, um monte de luzes. No final elas, ai Lê, obrigado, me davam um abraço, abraçava minha esposa, meu pai, minha mãe, sou o 10º cabeleireiro de uma família de 18. Mas de repente eu estava fazendo um cabelo, gente, isso aqui é reino e sacerdócio real. Você não devia estar aqui, era melhor que você não tivesse, porque a partir de você ouvir isso aqui, ou você vive, ou você vai ser frustradaço, que você vai ser um desviado existencial. Que é aquela garela, eu sou secular lá fora, e aqui dentro eu sou de Jesus, eu vou no culto. Sou evangeliquinho. Estou eu no meu salão com essa mensagem, eu sou rei, sacerdócio, às vezes eu ia no banheiro rapidinho, botava uma canção, voltava lá fazer outro cabelo. Aí um dia eu olho para uma cliente, o Espírito de Deus fala assim para mim assim, fala para ela que ela não vai casar. E eu aqui, ó, fazendo escova, finalizando o cabelo. Aí eu fingindo que Deus não estava falando comigo. Aí Deus diz para ela que ela não vai casar. Falei, Deus, aqui não é igreja. Na igreja a gente faz assim, eis que Deus te disse, você não vai casar. Aí as pessoas recebem. Falta de respeito, Senhor, eu estou no meu momento de trabalho. Aqui é um salão de cabeleireiro. Aliás, as pessoas pensam até que eu sou gay, Jesus. Então assim, ninguém acha que o Senhor está aqui. E essa foi a única coisa que eu não fui, tá, irmão? Fica registrado aí, por favor. Nada contra, mas é uma questão minha, ok? Beleza. Senão sempre tem um irmão me olhando assim, o Lê tem todos os testemunhos, esse aí não. Esse aí não. Gente, eu era cabeleireiro, falava que eu era gay. Eu virei pastor e falo que eu sou ladrão. Que dia que eu vou ter uma profissão que alguém me deixe em paz? Vocês vão ser médicos, vão falar, viciado em cocaína, tá ganhando dinheiro com outras coisas, porque não é possível que dá tanto dinheiro. Você também vai receber o seu, fica tranquilo. Eu olhei no olho da mulher assim e falei, você acredita em revelação? Aí ela, hã? Minha vontade era fazer, porque cara, já estava difícil falar a primeira vez, vou falar a segunda vez, caramba. Ai, cara, que droga. Eu falei, moça, acredita em revelação? Daí ela, aham. Aí eu olhei assim para ela e falei assim, Rabacarabadaraxia, o Senhor Jesus manda te dizer, Robanaracei, que você não vai casar. Gente, nessa hora se cumpriu aquele versículo que não está na Bíblia, sai de ré, Satanás. O marido dela estava abrindo, o futuro marido estava abrindo a porta do meu salão de cabeleireiro. Na hora que ele olhou no meu olho, ele fez assim, ó. Gente, sabe o que aconteceu? Ela sumiu do meu salão. Sumiu do meu salão. Mais ou menos, uns 5 anos depois, a Guinalda, ela aparece. Ela aparece. Você já apanhou? Quem já apanhou aqui? Ergue a mão. Você esquece quem bateu no você? Quem já bateu em alguém aqui? Tem alguns que não levantou a mão porque você já esqueceu em que você bateu e em quem você bateu. Então já ficou a analogia. Quem apanha nunca esquece. Aparece essa abençoada no meu salão. Oi, Leandro. 5 anos depois. 5 anos sem ganhar o dinheiro dela. Tudo por causa de culpa de Jesus. Oi, Leandro, lembra de mim? Eu falei, claro que lembro. Aí ela com o menininho aqui e a barriga grande. Esse é o Miguel, esse é o Gabriel. Naquela hora eu tinha certeza que ela tinha virado pentecostal. Leandro, Miguel, Gabriel.
Irmão Leandro, a paz do Senhor. Eu queria te dizer uma coisa. Eu era missionária fulano de tal e o meu marido era o presbítero ciclano de tal. E todo dia passava na frente da minha casa um bruxo e ele falava que ia casar comigo. Quando eu vim fazer cabelo com você, faltava uma semana para eu casar com ele. Eu tinha largado do meu marido. E o mais perto que eu cheguei de um crente, todo o tempo que eu tive desviada, foi no seu salão de cabeleireiro. E eu juro que eu não imaginava que você era crente. Sacanagem, né, gente? Mancada isso. Mas, irmão Leandro, eu quero te dizer, quando eu saí daqui, passou 4 dias, ele morreu. Então eu dou uma dica para vocês, quem não estava gostando da minha pregação, faz favor agora de gostar, brincadeira. Cara, até eu fiquei assustado, eu falei, aconteceu o quê? Morreu. E eu fiquei com tanta raiva de você e de Deus. E passou um tempo, Deus restaurou meu casamento. Nós nos mudamos dessa cidade, porque a vergonha era grande. Deus restituiu o nosso ministério. E aqui está o Miguel, o Gabriel, meu marido está ali me esperando. E você tem horário para fazer escova? Eu disse, tenho, mas vai te custar 5 anos que você sumiu daqui, por favor. Faltou leite para minhas crianças, tá bom? O que eu quero dizer para você, gente? Ser usado de forma sobrenatural por Deus vai ser a coisa mais natural do mundo para você. Aqui é fácil, irmão. Fazer vidinho na internet para viralizar é só pegar o branding, um bom copy, o storytelling, já dá certo. Difícil é ver a manifestação da graça e do poder do Evangelho de Cristo sem intimidade, chamado e vocação. Mas foi de tanto viver isso no salão que eu acabei com o salão e virei pastor. Então não faz muito, tá? Senão vocês vão se formar em medicina e virar apóstolo, então cuidado.